Glória a Deus, seja muito bem-vindo, meu irmão, seja muito bem-vinda, minha irmã. Estamos iniciando mais um comentário da revista da Escola Bíblica Dominical, 1ª e 2ª Samuel. Melhor é obedecer do que sacrificar. Já estamos na 6ª lição, cujo tema é Davi e Golias. Seu texto áureo diz: Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. E a leitura da verdade prática vai dizer que essa é uma batalha real, mas também simbólica e ilustrativa, que nos ensina como vencermos o gigante da vida. Essa lição está dividida em 3 unidades, onde a primeira unidade vamos descobrir quem é Davi, a segunda unidade, quem é Golias, e a terceira unidade vai falar sobre o segredo da vitória. Temos também 3 objetivos a alcançar nessa ministração. Primeiro objetivo: destacar a importância dessa batalha. Segundo, enfatizar que os Golias de hoje podem ser derrotados. Terceiro, praticar os princípios de vitória descritos. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil e eu já gostaria de estar agradecendo a você, meu irmão que é cooperador, minha irmã que é cooperadora com o nosso canal, já se inscreveu, vai deixar o seu gostei. E também gostaria de falar com você que está passando por aqui, ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, nos ajude a seguir, a avançar, nos ajude a fazer com que essa mensagem, esse ensinamento alcance vidas, né? E que o nome do Senhor seja glorificado. Diga aí de onde você está falando, de onde você está nos ouvindo, para a gente saber o poder de alcance aí do nosso trabalho, e também deixe seu comentário que teremos o prazer de estar respondendo a você. A introdução da revista vai comentar a respeito da biografia do rei Davi. Biografia essa interessantíssima e muito importante, aonde na sua árvore genealógica chega lá na frente, na pessoa de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo tem agora um título que foi originado lá no rei Davi. Muitas pessoas que iam até Jesus, buscando Jesus, implorando a ele, dizia: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, esse título de filho de Davi, originado lá no rei Davi, para Davi é um grande privilégio, uma grande graça sobre o rei Davi. Mas o que a gente vai, por enquanto, vai estar comentando é a batalha épica entre Davi e o gigante Golias. Batalha onde, mesmo não sendo crente, mesmo não sendo um exímio estudioso da Bíblia, já se ouviu falar desses 2 personagens, Davi e Golias. Então a gente vai comentar a respeito, mas é preciso a gente saber que nesse momento dessa grande batalha, Davi ainda não era rei, havia sido ungido a rei, mas ainda quem era rei era Saul. Saul era o grande rei ainda da nação de Israel, e Davi era simplesmente um garoto que foi ungido a rei, mas ali no interior da sua casa, na presença do seu pai e dos seus irmãos. E aos poucos ele vai sendo revelado, aos poucos ele vai sendo descoberto pela nação de Israel. E a gente vai ver. A primeira unidade vai falar sobre quem era Davi, vai apresentar algumas características a respeito de Davi. Número 1 vai falar a respeito da segundo coração de Deus. Ele era conhecido como segundo coração de Deus. E está lá fazendo menção do versículo 7 do capítulo 16, que diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior. Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Isso quer dizer que ele é segundo o modelo, segundo o molde, segundo
o que é desejado, né? Mas esse segundo coração de Deus quer dizer realmente o quê? Não quer dizer que seja infalível, não quer dizer que seja impecável. A gente vai observar que Davi foi um homem que errou, e errou muito. E a revista vai dizer que os erros e pecados de Davi são até mais grosseiros, até mais condenáveis, se é que podemos usar essa palavra, do que os próprios pecados do rei Saul. Segundo o coração de Deus também não quer dizer, não está relacionado com a aparência, porque esse não foi o critério que Deus utilizou para escolher Davi como rei. Ser segundo o coração de Deus está se referindo ao interior, aquilo que agrada o Senhor. E foi isso que Deus falou a Samuel, se referindo ao interior, ao coração de Davi que agradava ao Senhor. Diferente do rei Saul, Davi agora ele é escolhido por Deus, mas os critérios de escolha são totalmente diferentes. Quando Saul é levantado Deus e ele é escolhido pela nação de Israel, a nação de Israel desejava um rei que houvesse um porte físico avantajado, tivesse uma estrutura e altura que pudesse realmente se destacar em relação aos outros. E assim Deus entregou a esta nação um rei com uma postura imponente, um rei que tivesse um porte físico invejável, que tivesse toda uma estrutura para realmente representar fisicamente, aparentemente, esta nação de Israel. Mas quando Deus escolhe agora Davi, ele não escolhe de acordo com o olhar humano, não escolhe de acordo com o que o homem olha. Quando Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé, pai de Davi, para que possa ungir um dos filhos de Jessé, também Deus não fala para Samuel quem seria. E quando os filhos de Jessé vai passando agora na frente do profeta Samuel, quando ele vê o primeiro filho de Jessé passar com aquela postura, com aquela aparência, com aquela imponência toda, ele não falou nada, mas ele sentiu no coração, e Deus sondou o coração do profeta, quando o profeta pensou assim, dizendo, esse aí com certeza é o novo ungido, é o novo escolhido do Senhor. Mas Deus, ele fala justamente isso que a gente leu. Samuel, eu não vejo a aparência, eu não vejo como um homem vê, esse aí eu já rejeitei. Enquanto o homem vê o exterior, eu vejo o interior. Então foi isso que Deus havia visto em Davi para o escolher como o rei, o novo rei, ungir agora Davi como rei, porque Deus ele não vê como o homem vê. Enquanto o homem vê a aparência, enquanto o homem vê o exterior, Deus ele vê o interior, aquilo que está dentro, aquilo da onde gera todas as coisas, ele vê o coração. Número 2 da primeira unidade vai falar a respeito de Davi, ele era um desconhecido, fazendo referência ao versículo 16 do capítulo 16, que diz assim: Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele o dedilhará e te acharás melhor. A revista vem comentando de que Davi ele era tão anônimo, ninguém o conhecia, e até mesmo os seus familiares jamais imaginariam que ele poderia ser levantado por Deus para alguma coisa. E imagina só para ser um rei, né? A revista vem comentando assim, olha, até ser ungido por Samuel, Davi era um completo desconhecido. Nem mesmo seus familiares jamais imaginariam que Deus tinha um plano tão especial para ele. Então a graça de Deus, o nosso Deus, ele pega justamente isso, ele faz aquilo que o homem nem possa imaginar. Ele pega aquele que não são para confundir aqueles que são. Ele pega os menores, ele pega aqueles que estão lá embaixo e colocam lá em cima, né? Então Deus é esse, ele faz coisas que impressionam, ele faz coisas que até
o homem vai duvidar de que aquilo possa acontecer. E quando acontece, o nome de Deus é glorificado, não pelo aquilo que se apresentou, mas sim pela fonte que fez apresentar esse ser, né? Então Deus é glorificado naquilo que ele transformou, porque o homem por si só não consegue chegar a lugar nenhum se Deus não o levantar, principalmente na obra do Senhor. A obra do Senhor, aí onde esse homem agora está no seu ministério, seja ele no ministério de louvor, seja ele no ministério da palavra, é o Senhor que vai levantar, é o Senhor que vai providenciar, e o nome do Senhor ele é glorificado. Não a pessoa que está lá, a pessoa que está lá simplesmente é um instrumento sendo usado por esse Deus. Esse Deus ele faz tudo da forma que ele quer, da maneira que ele quer, e ele não dá satisfação a ninguém e nem fica devendo ninguém. Esse é o comentário da revista, porque ele é Deus. E aquilo que ele faz de forma perfeita, ele faz de forma que todos se agradam, ele faz sempre o melhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Como não adorar, como não glorificar, como não exaltar um Deus desse? Quando Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé e promover a reunião e ungir agora um dos filhos de Jessé ali na frente de toda a família, Davi era tão anônimo que Samuel não o conhecia. Quando vai passando os filhos e todos aqueles filhos ali foram rejeitados pelo Senhor, e aí ele pergunta, mas acabaram seus filhos? Não tem mais nenhum? Porque o Senhor não havia escolhido nenhum e Deus havia dito que um deles seria o escolhido para ser ungido. Então, quando foi apresentado agora a Davi, quando foi buscado lá no campo, que estava cuidando das ovelhas, então quando Davi veio e foi apresentado a Samuel, Samuel ali estava vendo Davi pela primeira vez. O quanto Davi era desconhecido. E nos nossos dias devemos sempre ficar atento, isso deve nos servir como um alerta, que nós não devemos fazer acepção de pessoas, nós não devemos discriminar ninguém, não porque essa pessoa possa de alguma forma se tornar um rei, mas Jesus ele morreu na cruz por todas as pessoas, inclusive por essa pessoa que é anônima, por essa pessoa que muitas das vezes é rejeitada, por essa pessoa que muitas das vezes não tem oportunidade. Todas elas, o Senhor morreu na cruz por ela. Então são pessoas importantes, tão grande importância que todos têm, que o Senhor Jesus morreu por todas elas. Então não fez acepção de pessoas. Assim também nós não devemos fazer acepção. Número 3 da primeira unidade vai falar a respeito de o poeta e músico, fazendo referência ao versículo 17 do capítulo 16, que diz assim: Disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então Saul pede para que busque um homem que saiba tocar um instrumento. Eles vão até a casa de Jessé buscar Davi. Davi era aquele que sabia tocar uma harpa. Saul estava passando por um sério problema, um espírito maligno estava o atormentando. Então ele precisava ouvir um instrumento para poder se acalmar. E toda vez que Davi chegava até ele para tocar o instrumento, ele se acalmava, aquele espírito maligno saía dele, ou parava de atormentá-lo. Davi ele era um poeta e também um músico. Além dele dedilhar a harpa, foi ele que escreveu a maioria dos salmos. A gente tem nos salmos 150 salmos e a grande maioria foi feita por Saul. E alguns dos salmos, eles não têm autoria. E os estudiosos vão dizer, ou acreditam, que mesmo esses salmos sem autoria, alguns deles possam ser de autoria de Davi. Então a primeira unidade apresentou Davi ainda como um segundo coração de Deus e também um desconhecido, e também foi apresentado como um músico e um poeta.
Agora vamos apresentar a figura de Golias. A segunda unidade vai falar a respeito de quem era Golias, fazendo menção ao versículo 4 do capítulo 17 de 1 Samuel, que diz assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados em 1 palmo. Então Golias era um verdadeiro gigante, media aproximadamente 2,96 metros. Ele veio de Gate e a origem dele, né, há quem diga, os estudiosos dizem que ele vem e são descendentes dos Refaíns e também dos Anaquins, homens considerados gigantes ou muito altos para os outros homens da época, né? O livro de Números e Deuteronômio já vai fazendo referência a esses gigantes, a esses homens muito altos que tinham na época. Algo realmente assustador e inusitado em se tratando de um gigante. Ele, na verdade, ele não tinha um ideal, ele lutava por lutar, ele travava as guerras por gostar da guerra. Era um sujeito que gostava de duelos e brigava simplesmente por brigar. Número 2 da segunda unidade vai falar a respeito de um representante filisteu. Golias, ele representava todo o povo filisteu. Isso está referindo lá no capítulo 17, versículo 9, que vai dizer assim: Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Então a batalha ela tá se formando. Na verdade, o povo filisteu, o povo estava todo ele ali acampado, todo ele ali aposto em um determinado lugar, enquanto que o povo de Israel estava acampado e aposto em um outro local, uma certa distância. E agora esse gigante, o Golias, e ele vinha até a fileira e agora desafiava o povo de Israel, desafiava um dos representantes. Isso era comum na época, um representante de cada nação se degladiarem, duelarem, e aquele que perdesse, né, o povo na qual esse representante se perdesse iria servir aquele que ganhou, né? Então o duelo entre os dois era uma forma de ver qual das duas nações venceriam, sem que elas todas se degladiassem, sem que realmente houvesse muitas mortes. Então se tomaria um representante de cada nação e eles duelaram entre si. Então agora o gigante Golias era o representante da nação filisteia, que estava ali. Agora ele ia todos os dias, durante 40 dias, ele ia ali e insultava toda a nação. Golias era um gigante, 2,96 metros, e não tinha ninguém que tentasse, que ousasse desafiar a Golias. Ele ficava insultando não só a nação de Israel, mas ele insultava também ao Deus de Israel. Ele ficava falando coisas que ofendiam toda a nação e ofendia também o Deus da nação. Número 3 da segunda unidade vai falar a respeito de um símbolo. Faz menção ao capítulo 17, versículo 16 também, que diz assim: Chegai-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Então, embora Golias, o gigante Golias, seja real, seja realmente concreto, seja histórico, mas também ele é simbólico. Ele representa também nas nossas vidas atuais aquele grande problema, né? O gigante Golias, um problema aonde é imensurável, onde aos olhos humanos somos incapazes de vencer, somos incapazes de superar. Então ele simboliza atualmente para nós problemas grandes e problemas intransponíveis. Também outros símbolos também nos nossos dias a gente traz como grandes problemas, como a tempestade,
é como o deserto, né? Quando nós estamos passando por uma grande tempestade, estamos aí no meio de um grande deserto. Então, são símbolos de grandes problemas, grandes dificuldades, situações intransponíveis, situações que ficam fora do controle do domínio humano, que é onde a gente espera o agir e o operar de Deus para aquele que crê. E aí podemos imaginar esse duelo de um gigante de 2,96 m, quase 3 metros de altura, contra um garoto que vai ali simplesmente com alguns instrumentos que não são instrumentos de guerra e vai lutar contra o gigante que tem toda uma armadura, que tem toda uma estrutura de guerra. Então, aos olhos humanos, isso parece impossível, parece intransponível, parece algo que não se consegue mensurar. Assim também quando um ser humano recebe um diagnóstico médico onde não se tem cura, onde você tem ali uma notícia de um desemprego, uma porta fechada, onde você tem um problema na família muito sério, muito grave, onde não consegue resolver, e muitas das vezes a pessoa, quando olha para a situação, vai dizer assim: não tem como resolver, não tem como vencer, já decreta a derrota muito antes de enfrentar. Mas eu vou te dizer uma coisa: o Deus de Davi, aquele que estava ali e fez Davi vencer esse gigante, é o mesmo Deus que hoje está na nossa vida, está na minha, está na sua vida, que opera na nossa vida, assim quando nós assim deixamos. Ele também tem o poder de vencer esse deserto da nossa vida. Ele também tem o poder de vencer essa tempestade da nossa vida. Ele tem poder também de vencer esse gigante, lançar esse gigante por terra, porque esse nosso Deus, ele tem todo o poder em suas mãos. A terceira unidade vai falar a respeito dos segredos da vitória. Davi, ele vence o gigante Golias. Mas qual é o segredo da vitória de Davi? Número 1 da terceira unidade vai apresentar o primeiro segredo da vitória de Davi. O primeiro é a comunhão com Deus, fazendo referência ao versículo 26 do capítulo 17, que diz assim: quem é, pois, esse incircunciso filisteus para afrontar os exércitos dos Deus vivo? E ao povo lhe repetiu as mesmas palavras. Então, um dos segredos de Davi foi esse. Davi tinha profunda comunhão com Deus, ele andava com Deus, ele era íntimo de Deus, ele buscava o Senhor constantemente e buscava na sua intimidade, buscava. Então a vitória de Davi em cima de Golias não tem a ver com os rituais, não tem a ver com amuletos, não tem a ver com sorte, não tem a ver com alguma coisa que se fez, mas sim tem a ver com alguém, com a pessoa de Deus, com a pessoa do Todo-Poderoso, na qual Davi era íntimo, da qual Davi o buscava, na qual Davi entregava a sua vida a ele. Então, essa comunhão, essa intimidade de Davi é um dos segredos para que ele viesse a vencer o gigante Golias. Então a vitória de Davi não estava relacionada com a funda, e as pedras que ele tinha e utilizou. Não era com a sua habilidade, com a sua estratégia, mesmo porque ele não tinha estratégia alguma, mas era a comunhão, a intimidade com o Senhor. Isso sim fez a grande diferença, porque enquanto Davi servia ao Deus único, o único Deus, os filisteus serviam a muitos deuses, a outros deuses. Então o segredo da vitória está em ter comunhão com Deus, andar com Deus, ser íntimo de Deus. E o contrário, não ter Deus, é um grande fracasso. Não ter Deus é derrota certa. Então, como é que está a nossa comunhão com Deus? Como é que está a nossa busca para com Deus? Como é que está a nossa intimidade com Deus? Para que possamos vencer os gigantes do dia a dia, para que possamos vencer os nossos desertos, para que possamos vencer as tempestades das nossas vidas. Porque uma coisa é certa, um dia mau, um dia chegará. E quando esse dia mau chegar na vida do ser humano, a diferença ou a grande diferença é essa comunhão com Deus, é essa intimidade com Deus.
Número 2 da terceira unidade vai falar a respeito de confiar no poder de Deus. Está lá no versículo 45 do capítulo 17, que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vem contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a que tens afrontado. Então, o segundo segredo da vitória de Davi em cima de Golias é a confiança no poder de Deus. Então, Davi confiava no poder de Deus. Ele ia nesse combate se apoiando no poder de Deus. O rei Saul até deu a ele, ou pediu para que ele usasse a sua armadura, até vestiu em Davi a sua armadura, mas ali, como o rei Saul era um rei muito alto, muito grande, aquela armadura ficou muito grande para Davi, e Davi a rejeitou, tirou e foi para a batalha simplesmente com os seus próprios equipamentos, o equipamento que ele utilizava ali para afugentar os animais quando estava pastoreando as ovelhas do seu pai. Levou simplesmente uma funda e algumas pedras e o seu cajado que utilizava ali quando pastoreava. Então tem três lições aqui que a revista vem apresentando. A primeira lição com relação a esta situação, ela diz assim: olha, não precisamos de um arsenal parecido com a dos inimigos para vencê-lo. Então nós não precisamos de um arsenal igual a do inimigo, né? Então as nossas armas são outras. Se usarmos as mesmas armas, não importa o resultado, já estaremos perdendo. Então, se nós usarmos as mesmas armas, né, a mentira, a calúnia, a desonestidade, e por aí afora, se usarmos essas armas, mesmo se ganharmos um embate, nós já somos um perdedor, né? Já estaríamos sendo reprovados por Deus em usar as mesmas armas do inimigo. A segunda lição, ela diz assim: olha, a segunda lição que aprendemos é que não precisamos imitar ninguém para vencer. Davi recusou-se a ser a imitação dos demais. Ele decidiu ser autêntico, ser ele mesmo. Então, Davi ele não quis imitar. Ali diante dele havia muitos guerreiros, havia muitos homens, né, com outras armaduras, a armadura que de repente podia até dar nele. A do rei Saul estava muito grande, mas outras armaduras poderiam caber no menino Davi. Ele poderia pegar alguns instrumentos, algumas espadas. Então, isso nos serve de lição, de que nós precisamos ser autênticos, precisamos ser nós mesmos, no nosso dia a dia, na nossa luta, nos nossos embates com os nossos Golias da vida. Precisamos ser original, confiar no nosso Deus. Mesmo não há instrumento e nem armadura que nos faça vencer. O que nos faz vencer é o poder de Deus, o Espírito de Deus que habita em nós. Isso é que nos faz vencer as batalhas do dia a dia. E a terceira lição que nos traz aqui é que, por fim, Davi era um homem de nobres ideais. Então, Davi ele tinha seus ideais. Davi ele não era um valentão que brigava por brigar, entrava numa guerra por entrar, guerreava por guerrear. Não, ele tinha os seus ideais. Quem entra numa batalha com seus ideais, sem arrogância, com pureza de vida, ele sempre é vencedor. Mesmo aos olhos dos homens, ele não sendo esse vencedor, mas para Deus, ele usando da honestidade, usando da pureza, usando essas ferramentas que agradam ao Senhor, aos olhos do Senhor, ele é um mais que vencedor. O número 3 da terceira unidade vai falar a respeito da ousadia. Davi era um homem ousado. Ele faz referência ali ao capítulo 17, versículo 48, que diz assim: Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apresentou e, deixando suas fileiras, correu de encontro aos filisteus. Então, olha só, Davi, ele deixa suas fileiras e corre de encontro ao Golias. Enquanto o Golias, que estava na sua fileira, quando estava ali
desafiando a nação de Israel, a palavra diz que todos se acovardavam, todos fugiam, todos ficavam com medo. E agora não, Davi com ousadia, quando ele vai e diz para o rei Saul: olha, não se preocupe que eu vou enfrentar esse filisteus, esse filho do incircunciso que está desafiando o Deus do exército de Israel. Sai da sua fileira e vai ao encontro do gigante filisteus. Então, com muita ousadia, com muita confiança nesse Deus, que esse é um dos segredos, confiar no Senhor, saber que Ele está conosco nas nossas batalhas. E aqui Davi não estava guerreando a sua guerra, não estava batalhando a sua batalha, não estava pelejando a sua peleja, mas a peleja era do Senhor, era para a glória do Senhor. Então, quando ele vai ao encontro desse gigante, ele vai em nome do Senhor batalhar a batalha do Senhor, porque o que estava em jogo era o nome do Senhor que estava em jogo. Ele estava ali sendo um representante da nação de Israel, na qual o Deus Todo-Poderoso era o Deus dessa nação. Então ele era um desses representantes. Então ele tinha isso convicto em seu coração. E quando ele vai ao encontro desse gigante, ele vai com toda essa convicção, com toda essa ousadia. E a gente sabe o resto da história. Ali ele simplesmente pega algumas pedras e ele lança uma dessas pedras com a sua funda, roda e lança e acerta justamente a testa desse gigante. Esse gigante vai ao chão. Ele vai ao chão atordoado, né? Nós simplesmente achamos que quando Davi acerta essa pedra no gigante, a gente pensa que o gigante já morre com essa pedrada na testa, mas não. A palavra de Deus vai dizer que ele saca a espada do próprio gigante e ali corta a cabeça desse gigante e traz essa cabeça agora como troféu em suas mãos e apresenta ali para o povo de Israel, né? Então essa é a história de Davi, o pequeno Davi, e o grande Golias, o gigante Golias, né? E já chegamos na nossa aplicação pessoal, que diz assim, ó: em nossas batalhas façamos as opções que Davi fez. Ele escolheu andar com Deus e confiar nos seus métodos. Se assim fizermos, nossos Golias também vão cair. Então, o segredo da vitória de Davi, o primeiro era ter comunhão com o Senhor, ter intimidade com o Senhor. O segundo era confiar no poder desse Deus, esse Deus que tem todo o poder em suas mãos. E o terceiro era ter ousadia, ser ousado, ir para cima, confiante, e essa confiança sendo depositada no Senhor. Então, que a nossa confiança ela esteja constantemente nesse Deus que sustenta todas as coisas, nesse Deus que tem todo o poder em suas mãos, né? E que essa mão poderosa possa estar cobrindo as nossas vidas, né? E eu gostaria de agradecer a você, meu irmão, você, minha irmã, professor, coordenador, aluno da Escola Bíblica Dominical, que nos prestigia, né? Que essa mão poderosa do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Assim é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.